Qual vai ser o nosso objetivo hoje? 3 domingos para finalizar o mês. Nós estamos nos preparando para fazer o nosso primeiro batismo. Amém? Nós queremos fazer o primeiro batismo no primeiro domingo do mês que vem, tá bom? Então a gente está numa preparação aqui, todos aqueles que não se batizaram. Nós temos aqui algumas pessoas numa idade de adolescência que querem se batizar. Nós temos alguns adultos também que querem se batizar. Então é muito importante agora a gente conversar sobre isso. Você que tem aquela grande dúvida, tem que me batizar de novo? Como é que eu faço? Né? Sempre tem esse desejo. Eu não sabia nada, como é que eu faço agora? Tem que me batizar de novo? Meu objetivo é o seguinte: primeiro domingo, que é hoje, eu vou falar sobre 10 verdades que você precisa saber antes de se batizar. São 10 compreensões que, se você não tiver, pode estar comprometido a sua compreensão de batismo. No segundo domingo eu vou falar sobre a aliança de Abraão, especificamente, porque eu tenho uma explicação para dar lá sobre o batismo. E nós vamos entrar numa grande polêmica, que existe uma polêmica sobre o batismo. Se você está chegando aqui a primeira vez, às vezes você está naquela bolha da igreja que você era, ou da bolha que a igreja que você veio, você é acostumado a ver aquela festa na hora do batismo, o pessoal mergulhando, todo mundo, e isso é batismo para você. Nasceu de novo, faz aquilo. Mas não é só essa concepção de batismo. A gente vai entrar no assunto aqui para entender a nossa concepção de batismo, como é que vai funcionar aqui na nossa igreja. Então, você que é membro dessa igreja, você faltar ou não assistir ou não estudar sobre isso aqui, vai ser um grande problema para a gente como igreja. Amém? Então, de novo, quando eu falei sobre dons, uma coisa é você pegar o assunto e falar assim, eu vou ler tudo sobre dons. Outra coisa é você olhar a Bíblia como um todo e interpretar um assunto a partir de tudo que a Bíblia vem dizendo. Meu objetivo, mais uma vez aqui com o batismo, é fazer a mesma coisa. Existem alguns fundamentos bíblicos, existe uma forma de olhar para a Bíblia, que se você não tiver, o batismo é só mais um assunto que você quer discutir. Amém? Então, meu objetivo é isso. E meu principal objetivo é o papel das crianças na comunidade cristã. Nós temos algumas tradições evangélicas que a criança só é olhada, só é vista quando ela é adolescente. Então, ela se tornou adolescente, você olha para a criança. E a criança, o espaço dela no culto é onde? Qual é o lugar dela na igreja? Amém? Enquanto crianças ficam desenhando na hora do louvor, ficam dormindo, o inimigo já está distribuindo sua filosofia na vida delas. A gente, como pai, está dormindo. Enquanto a gente não ensina, alguém vai ensinar. E a igreja evangélica tem cada vez mais olhado só para o jovem. Igreja com iluminação, música eletrônica, fala tudo em inglês, os jovens se sentem muito bem. Alguns jovens com 25 anos já são casados, acham que estão no mesmo pé de igualdade de jovens solteiros. E o culto é uma beleza, pula, alegria, somos americanos. E esse é o grande desafio como igreja. Entender que você fez 18 anos, você já deve ter a sua vida encaminhada, você já deve ter a sua formação encaminhada, seu trabalho encaminhado, você precisa se sustentar, porque você tem que estar pronto para casar. Essa é a realidade cristã. Então, nós temos pessoas de 25, de 30, que não tiveram essa oportunidade, e o nosso objetivo aqui é trazer essa compreensão de que a gente precisa fazer um culto que seja um culto maduro ao Senhor. E a ideia é confrontar mesmo essas questões. Qual é o papel da criança na igreja? Amém? O que elas fazem na igreja? Então, nós temos agora crianças aprendendo da forma delas, mas como vocês percebem que elas ficam na hora do culto, elas cantam com a gente, elas oram com a gente. Então, o objetivo lá não é só uma distração, não é um lugar para o pai poder assistir o culto em paz. Não é isso. O objetivo lá, eles estão aprendendo, por incrível que pareça, eles estão mais adiantados que vocês. Eu vou falar sobre Abraão, já estão em Josué, já saíram de Josué. Estão na época de Josué. Então, é muito importante, porque, meus irmãos, nós estamos aqui 4 anos. Quando eu começar a falar aqui tudo que eu estou falando, se você não souber o que eu estou falando, provavelmente você dormiu em muitos cultos.
você não prestou atenção em muitos cultos, você não valorizou muitos cultos, o curso de membresia você não valorizou. Então, tudo que é feito aqui é justamente para impactar na tua vida comum. Então, nós estamos aqui, né, estão comemorando o Dia das Crianças. Você vê no Instagram muitas fotos de quando as pessoas eram pequenas, é bacana ver quem era pequeno. Mas a grande pergunta é, qual é o papel das crianças? E existe uma grande discussão sobre o batismo, porque o evangélico pentecostal, ele não, na sua grande maioria, ele não estuda a Bíblia e ele só pensa assim, tudo que o católico fizer é do demônio. Tudo que, sei lá, alguma religião contrária a mim fizer é do demônio. Então ele demoniza tudo. E o nosso papel é pensar a teologia de que forma? O que é correto, o que não é, ser justo intelectualmente e teologicamente. A gente vê, às vezes, a gente fala de assuntos que a gente nunca estudou, a gente fala que tem um posicionamento sobre tal coisa que a gente nunca estudou, ou diz que tem posicionamento sobre algo que a gente só lê um lado. Então, o objetivo aqui é que a gente consiga teologicamente contribuir para o crescimento de vocês, para que a gente entenda qual é o papel do batismo na vida do adulto, na vida do adolescente, e se existe um papel do batismo na vida da criança. Amém? E como isso acontece na nossa igreja. Então, eu fiz questão de separar em 10 verdades, para ficar fácil para você entender. Amém? Então, prepara a tua Bíblia, que eu vou precisar que você me acompanhe lendo algumas coisas, tá bom? Primeira verdade, tá? Deus é quem decide se revelar. Repete comigo. Deus é quem decide se revelar. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Que achou? Diga amém. A gente fez até uma canção sobre esse texto, tem uma música que a gente canta nossa aqui, né? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas neste último dia, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Tá? Nesse exato momento, eu estou entrando na aula do professor Ed Everson. Quem já teve aula com ele, está tendo aula com ele sobre aliancismo. Nós somos aliancistas clássicos, tá bom? Nós somos adeptos da teologia que chama teologia pactual. Então, se você for pesquisar, você pode encontrar o nome por teologia pactual ou teologia aliancista, tá bom? Existem outras formas de enxergar a Bíblia, existe o dispensacionalismo, que acredita que Deus ele administra de forma diferente a Bíblia. Existem momentos no Antigo Testamento que ele funciona de um jeito. Então, por exemplo, com Adão e Eva ele funcionou de um jeito, com Noé ele funcionou de outro, com Abraão ele funcionou de outro, com Moisés ele funcionou de outro. Isso é o dispensacionalismo. Deus ele funciona de um modo específico em cada época. Nós não somos dispensacionalistas, nós somos aliancistas, que acredita que Deus não muda. O que acontece é que Deus decidiu revelar aos poucos quem ele é, quem Cristo é, quem o Espírito é e o plano de redenção dele. Então, nós temos em Adão um certo conhecimento, Noé, esse conhecimento aumenta, Abraão, esse conhecimento melhora, Moisés, ele melhora mais ainda, até ficar pleno em Cristo, tá bom? Nós somos aliancistas, e isso vai afetar a forma da gente ser igreja, a forma da gente cuidar da nossa família, a forma da gente trabalhar aqui na nossa congregação, da gente se relacionar, a forma da gente fazer teologia. Eu vou ser tanto simples como técnico para quem gosta de estudar mais teologia. A nossa forma de hermenêutica é histórico-redentiva. Se você quiser anotar, estudar depois. A nossa forma hermenêutica de
interpretar a Bíblia é histórico-redentiva. O que é hermenêutica? Hermenêutica são regras básicas para interpretar a Bíblia. Quando eu, como pastor, olho para um texto bíblico, existe um passo a passo de como eu vou interpretar esse texto para poder chegar para vocês com uma conclusão. E esse é o grande problema. Porque quando você pega um texto, um tema isolado, dons, batismo, o autor que você está lendo, ele vai ter uma ótica para interpretar isso. Pode ser aliancista, pode ser dispensacionalista e outras mais que existem por aí. Então, algo está te afetando, tá? Um pouco mais, uma camada um pouco mais abaixo, todo teólogo tem uma lente filosófica para poder interpretar. Ele nada vem do acaso. Então, quando você vai ler um autor, você precisa saber, muitas das vezes, e é óbvio que eu faço esse trabalho para os membros da igreja, que filosofia ele está usando, que hermenêutica ele está usando, como é que ele chega à conclusão. A primeira verdade é o seguinte, presta bem atenção, meus irmãos, não pode acontecer de você achar que é você que foi atrás de Deus. Eu quero ser bem simples e bem direto. A primeira verdade é, Deus é quem se revela, é Ele quem decide se revelar. Durante toda a história da criação, durante toda a história até chegar aqui, Deus decidiu se relacionar com seres humanos. Vocês estão me entendendo? Foi Ele que decidiu. Não existe um momento sequer da Bíblia onde o homem faça isso. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, não há ninguém que queira Deus. Não há ninguém que deseje Deus. Não há ninguém que entenda Deus por sua própria vontade. Se o homem hoje consegue, se você consegue hoje falar com Deus, crer em Deus, foi Ele que permitiu que isso acontecesse. Deus não é descoberto pela busca humana. Ele se revela. A revelação, ela é um ato soberano e gracioso. É Deus que toma a iniciativa de se dar a conhecer. Tudo começa com Ele falando, depois agindo e então mostrando quem é. Nós usamos aqui um teólogo para embasar isso, e é o que eu ensino nos bastidores para a liderança, que é o Gerhardus Vos, que ele fala o seguinte, a revelação não se forma por si só, mas está inseparavelmente ligada à atividade redentora de Deus. Vou explicar isso para você. Olha para mim aqui, olha bem para mim. Como foi que Deus decidiu fazer você perceber que Ele existe? Primeira coisa que Ele fez, Ele decidiu se mostrar para você. O que Ele fez? Ele criou uma história, e nessa história, Ele cria eventos históricos, e cada evento histórico tem um personagem, que é um ser humano, e em cada evento histórico desse, Ele se relaciona com o ser humano, e ensina quem Ele é, o plano dele, quem Cristo é e quem o Espírito é. Isso acontece durante todo o Antigo Testamento, se concretizando no Novo Testamento. Não é o homem que encontra Deus, é Deus que se revela para que o homem o conheça. E quando Ele fala, é sempre com o propósito de nos redimir. Então, muito cuidado quando você fala, eu fiz, eu deixei tudo, é eu que quis, você não quis nada. Muito cuidado quando você traz um mérito para você de algo que você nunca fez. E nisso constitui o amor de Deus. Por isso que na Igreja Reformada, nós não usamos aquela famosa expressão, quem quer aceitar Jesus? Porque você não tem que aceitar Jesus. É Ele que tem que te aceitar. Porque o errado é você. A melhor expressão a se usar é, quem reconhece, quem entende, quem conseguiu entender que Cristo é o Redentor, quem conseguiu entender que é pecador, quem quer seguir Jesus. Vocês estão entendendo? É muito importante enfatizar que a fé que você usa para crer em Cristo
vem do próprio Deus. Primeira verdade, não dá para se batizar se isso não for algo central na tua vida. Você não fez nada. Por que isso é importante? Porque senão fica aquele milindre. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Eu não mereço. Olha o que eu abandonei pelo Senhor. Vocês entendem? Deus, ele precisa ser glorificado. Deus não deve nada a ninguém. As coisas boas que você consegue fazer não se comparam à grandiosidade e nem vão substituir a grandiosidade do favor e da graça que te alcançou. O teu débito está sempre no negativo, se for olhar por esse lado. Amém? Então, primeiro, repete comigo assim. Primeira verdade. Deus é quem decide se revelar. A segunda verdade agora, repete comigo, a revelação é progressiva e histórica. Repete comigo de novo, a revelação é progressiva e histórica. Você pode abrir comigo Deuteronômio 29, 29? Todos acharam? Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. A ideia de revelação, meus irmãos, é que vocês percebam que existe algo encoberto. Vamos imaginar que tem uma cortina aqui. Tem uma cortina aqui, você está sentado assistindo isso. Tem que vir alguém e fazer o que com a cortina? Abrir a cortina para que você possa ver a história acontecer, para que você possa ver Deus se revelando. Amém? Isso é um ato de Deus. Um princípio muito importante, meus irmãos, isso vai te ajudar quando você lê o Antigo Testamento. Deus não se revelou de uma só vez, porque a revelação é progressiva. Então, o que é progressivo? Ela vai tomando uma forma melhor a cada tempo que passa. Isso acontece aonde? Na história, lá desde Gênesis, e vai andando até os dias de Cristo, até chegar hoje. Presta bem atenção aqui. Ele se deu a conhecer aos poucos, conforme a sua obra redentora avançava na história. Cada ato de Deus é ao mesmo tempo ação e explicação. Eu gosto desse termo. Repete comigo. Cada ato de Deus é ao mesmo tempo ação e explicação. Sabe o que significa isso? Conforme a história acontece, conforme Deus se mostra na história, ele é explicado. Repete comigo assim, ó. A Bíblia, em cada história, mais forte, a Bíblia, em cada história, explica Deus. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tem a mania de pegar a história do Antigo Testamento e ficar olhando para a vida dos personagens, para a gente tentar ser igual aos personagens, para a gente se sentir mais sagrado. E eu não estou dizendo que eles não servem de modelo para a gente, de aprendizado para a gente. Eu não estou dizendo isso. Mas a gente trata o Antigo Testamento como se fosse algo falando de homens. Mas a principal narrativa do Antigo Testamento é falar sobre como Deus salva homens pecadores.
Então o foco é em Deus para o homem, não do homem para o homem. Quando a Bíblia conta a história de Adão, quando a Bíblia conta a história de Abraão, quando ela conta a história de Noé, não é o homem no centro, é a graça de Deus tocando a história para nos salvar. Vocês estão me entendendo? Quando eu leio esses textos, eu preciso perceber a grandiosidade da graça de Deus. Só que, infelizmente, muitas pessoas usam esses textos para fazer campanhas, para colocar Deus na parede, para tentar viver as mesmas experiências do Antigo Testamento. Elas estão mais preocupadas com o mérito pessoal, para que elas possam ter Deus como seus devedores. Elas transformam Abraão em um homem perfeito que não é. Elas transformam Davi em um ser perfeito, intocável, que não é. Todos esses homens tiveram a graça e a misericórdia de Deus. Olha o que o Guerra dos Justos fala. A revelação é a interpretação da redenção. Conforme Deus vai mostrando na Bíblia quem Ele é, eu consigo interpretar o que é a redenção. Agora tem uma coisa importante que ele enfatiza. Ela se desdobra em etapas, como a redenção faz. Repete comigo, etapas. O que eu quero que você entenda antes de você se batizar é que você precisa entender que Deus foi se revelando em etapas. A forma que Ele se revelou para Adão não é a mesma que Ele se revelou para Abraão. Ele foi progressivamente melhorando a comunicação, a teologia, para que o homem pudesse perceber quem Deus é. A revelação é progressiva e histórica. Recapitulando, primeira verdade, Deus é quem decide se revelar. Não é você. Tira do mérito de ti. Segundo, a revelação é por etapas, ela é histórica e progressiva. Amém? Então, a pergunta que fica é, pastor, eu encontro Cristo em Adão? Encontra. Eu encontro Cristo em Noé? Encontra. Eu encontro Abraão? Eu encontro Cristo em Abraão? Encontra. Então, para de fazer tua leitura humanista, de querer encontrar um padrão para merecer uma bênção de Deus, que não é isso que a Bíblia diz. Eu preciso batizar pessoas que entendam isso. Amém? A glória, a honra é totalmente ao Senhor. Cada página da Bíblia é parte de um processo. Deus está contando uma história e toda ela aponta para Cristo. Aqui é bem simples para você entender. Deus está contando uma história na Bíblia. E ela aponta para Cristo, não é sobre você. Apesar do ser humano estar lá, mas a história é sobre Cristo que vem redimir pecadores que nós somos. Terceira verdade, Deus se revela de duas formas. Na teologia, uma linguagem mais difícil, é chamado de revelação objetiva e revelação subjetiva. Mas existe uma forma fácil de entender isso. Eu quero que vocês abram dois textos comigo para eu exemplificar as duas formas que Deus se revela. Êxodo 3, Êxodo 3, versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: disse o Senhor, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Estou lendo desde o 6, tá?
Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aí no 7 Deus diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-los, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Forma objetiva. O que é isso? Que nome é esse, né? É quando Deus se revela por eventos históricos. Em outras palavras, Deus se revela nas histórias bíblicas. Estão me entendendo? Deus, ele não apenas escreve a história, ele atua na história. Isso é bem interessante. Você já parou a pensar nisso? Um ser tão poderoso como Deus, ele não apenas escreve a história, ele não apenas controla a história, ele participa da história. E nessa participação, sabe com quem ele vem se relacionar? Comigo e com você. Irmão, se isso não for um motivo de estar confiante em Deus, e de diante da dificuldade que você está passando, e da dor, você não se alegrar, um Deus tão poderoso, governa a história, escreve a história, atua na história. Isso me dá segurança. Porque apesar de eu ver as coisas saindo do eixo, eu sei o quê? Que Ele sabe o melhor. Que Ele governa. Mas que Ele está comigo na história. Então, meus irmãos, de novo, nem nisso é você sozinho. Olha só que coisa interessante. Sabe aquele pensamento que o cristão tem? Ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, eu estou me sentindo só. Você não creu ainda. Você não creu ainda. Você não entendeu o evangelho. Não deixe esse pensamento, esse sentimento dominar você, porque ele abala a tua fé. Nós nunca estamos sozinhos. Deus tocou na história esses anos todos e ainda continua ativo na história. É isso que movimenta a nossa fé. É isso que faz a gente estar aqui hoje confiante. É isso que faz a gente ter pavor de pecar. Sabe por quê? Porque ele não está apenas no trono. Ele está atuante através do Espírito Santo na nossa vida. Ele vê tudo que a gente pensa, enxerga, fala, sente. Ele habita em nós. Toda vez que você não tem essa compreensão de que Deus se revela na história de forma ativa, você diminui o ser de Deus. A segunda forma que Deus, então recapitulando, Deus se revela de duas formas, objetiva e subjetiva. Não precisa usar essa nomenclatura. Você só precisa dizer o seguinte: Deus se revela na história. E a gente vê isso em Adão, a gente vê isso em Noé, a gente vê isso em Abraão, a gente vê isso em Moisés. Olha o que ele fala para Moisés em Deuteronômio: eu vi a dor do meu povo e eu desci para resolver isso. Oh, meus irmãos, isso me arrepia. Porque é isso que movimenta a nossa fé. Deus se revela na história. Na teologia nós chamamos isso, essa nomenclatura objetiva, quem da área da teologia bíblica que usa, mas você pode usar também o nome, se você for pesquisar para estudar um pouco mais a fundo, Story Solutis. É igualzinho como eu falo em português, Story Solutis, ou história da salvação, ou história da redenção. A segunda forma que ele se revela é a subjetiva. Eu quero que você abra Ezequiel 36 comigo, é um texto muito usado no curso de membresia, sobre o novo nascimento.
Ezequiel. Quem achou, diga amém. Todos acharam, amém? Quero que todos possam ler. Vamos lá para o capítulo 36, aí você vai olhar comigo no verso 26. Amém? Diz assim, ó, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Isso aqui é um texto que mostra um pouco da profecia a respeito do Espírito Santo, que, de novo, lembra que eu falei para vocês que Deus se revela em etapas? O pessoal do Antigo Testamento não tinha uma compreensão completa do Espírito Santo. Foi o que eu falei aqui na pregação sobre dons. Deus começou a revelar o próprio Espírito Santo aos poucos. E aqui ele está revelando uma etapa. Vai chegar um dia na história que eu farei isso com vocês. Eu darei meu Espírito para vocês. O coração de vocês que é de pedra, orgulhoso, vai receber um coração de carne. Eu vou lavar vocês, que é uma lavagem por meio da palavra do Senhor que confronta o nosso ser e faz a gente se corrigir. Ele fala que vai levar a gente a agir segundo a vontade dele, as normas dele, as regras dele. E é o que nós vivemos hoje. Somos pecadores? Somos. Mas existe algo dentro da gente que faz a gente perceber que está errando. Ou quando a gente fala assim, não quero mais servir o Senhor, já era, eu vou me afastar e não consegue. Isso é o Espírito de Deus habitando na gente. Amém? Então, como é a segunda forma que Deus se revela para a gente? Repete comigo. Internamente. Repete. Internamente. Toda pessoa que vai se batizar precisa entender que Deus se revela na história. Então, na história, eu conheço mais sobre Deus, eu conheço mais sobre Cristo, eu conheço mais sobre o Espírito, mas ao mesmo tempo que ele se revela na história, ele efetua uma revelação dentro de mim. O Espírito começa a me fazer entender, compreender, sentir vontade, desejo por toda essa história de redenção, para que eu consiga crer nessa história de redenção. Então Deus se revela de forma subjetiva, que significa por meio de eventos históricos, criação, dilúvio, cruz, ressurreição, Pentecostes, que foi o que eu falei nos dons aqui. Mas também ele se revela de forma subjetiva, que é de forma interna, agindo dentro do coração humano, através da regeneração, da fé na hora da conversão, da adoção, da justificação, da santificação. E é o que é no curso. Aí no curso de membresia, para vocês entenderem, vocês perceberam que a primeira aula é aliancismo? É porque eu quero ensinar a vocês história da salvação, ou história da redenção, porque Deus se revela pela história. Essa é a aula do professor Adi Everson. Aí vem uma segunda aula do presbítero Antônio, ordem da salvação. Aí você vai perceber que Deus se revela na história com Adi Everson e internamente com o presbítero Antônio. Vocês entenderam? Então não é em vão o curso de membresia. Por que eu estou falando isso para vocês? Essa base ela é importante. Porque nós não vamos fazer teologia aqui partindo de qualquer hermenêutica ou de qualquer interpretação. Pega o autor tal, da onde vem o que ele fala? Uma igreja, uma congregação saudável, precisa saber de onde vai partir a sua interpretação, como ela vai ser feita. Então, nós entendemos que nós temos que encontrar Deus. De que forma? Pela história. Vendo através desse conhecimento bíblico o que acontece internamente no nosso coração. Quem está entendendo? Diga amém. O Guerra dos Vus explica que a redenção objetiva e a subjetiva existem lado a lado desde o princípio. Vou traduzir aqui. Guerra dos Vus diz que a redenção na história e a redenção interna no ser humano existem lado a lado desde o princípio. Deus não apenas fala de fora, ele age do lado de dentro. A palavra que revela também transforma. Repete comigo, a palavra que revela também transforma.
Vocês estão entendendo qual é a minha preocupação como pastor? Essa teologia, ela precisa mostrar quem é Deus, mas também evidenciar na gente um conhecimento do que ele tem feito dentro da gente. Então eu vou bater nessa tecla quantas vezes forem necessário. Não adianta fazer teologia ou não fazer teologia, ser adepto de um assunto, pelo menos aqui na nossa congregação. Se a gente não entender como Deus se revela fora e dentro. Aí você pode me perguntar, pastor, como é que a gente tem feito isso? As crianças estão nesse exato momento estudando história da salvação. Com a aplicação na ordem da salvação. Vocês estão me entendendo? É isso que está acontecendo lá. Só que eles têm um certo tempinho. Você conta a história. Então, por exemplo, nós estamos contando toda a história da redenção. Daqui a pouco aumenta a idade, vai contar de uma outra forma essa mesma história da redenção. Conforme a idade vai passando, o que a gente faz? Conta de uma forma mais profunda e mais estruturada. É isso que a gente está fazendo lá dentro. Amém? Então, vocês que trabalham com a gente como igreja, nós precisamos dar as mãos para isso. Como pastor, como defensor da teologia desse lugar, eu preciso de pessoas que tenham esse compromisso com pessoas, não consigo mesmo. Estou falando isso para vocês já faz muito tempo. Nós precisamos de uma teologia que toque, como a gente fala na teologia, que toque a cidade. Nós precisamos de um conhecimento bíblico popular, que nós chamamos, que possa gerar na comunidade cristã um pensamento coerente e lógico. Porque eu venho desse lado, por exemplo. O que está acontecendo hoje é um Frankenstein teológico. Nisso eu creio nisso, nisso eu creio nisso, nisso eu creio nisso. Como é que eu vou ensinar isso para uma criança? E, de novo, nossa teologia tem que partir das crianças. É legal quando eu sento no meu lugar de estudar, estudo um monte de coisa difícil, mas como é que eu vou falar isso para o meu filho? Aí o evangelho comete um erro grave. Que ele sabe tudo de teologia. Como é que eu vou explicar para pessoas que têm dificuldade? Não é uma missão fácil, meus irmãos. Quando você para de pensar em você, eu estou há 4 anos repetindo a mesma coisa. Eu gastei 1 ano ensinando isso aqui em Hebreus. Eu gastei 1 ano ensinando isso em Romanos para você não colocar o mérito em você. Ainda tem gente que coloca o mérito em si. Eu passei 1 ano em Hebreus mostrando que tudo apontava para Cristo e tem gente que lê o Antigo Testamento tentando encontrar o mérito do homem. Teologia tem que ser feita com responsabilidade. Deus se revela na história, mas também dentro de você. Eu quero que vocês percebam o cuidado de poder ensinar uma teologia que às vezes as pessoas desprezam. Seja você que não tem conhecimento nenhum de teologia e que despreza, mas mais feio ainda quem tem conhecimento e despreza o fundamento do evangelho. Vai passar tudo. Tudo pode passar. No final das contas, quando eu sento com uma criança e com alguém que tem dificuldade, eu preciso mostrar quem é Deus, como ele se revela na história, como ele se efetua dentro, para que de fato o evangelho faça sentido. Então, recapitulando, Deus é quem decide se revelar. 2, a revelação é por etapas na história. 3, Deus se revela de 2 formas, na história e internamente. Número 4, a revelação e a redenção caminham juntas. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu falo sobre a revelação, eu estou falando cada história que Deus está contando na Bíblia. Aquela história que Deus está contando na Bíblia, qual é o objetivo dela? Mostrar a redenção. Por favor, leiam o Antigo Testamento com responsabilidade. O Antigo Testamento, ele está mostrando como Deus está se revelando aos poucos, mostrando que ele tem um plano para te redimir.
Talvez você não se interesse por isso. Mas eu que estudo teologia todo dia, leio, eu ainda me sento lendo livros sobre isso, o tanto de livro que eu já li, e eu choro toda vez. E nas minhas orações eu peço para Deus, Deus não me tira um coração que se quebranta diante do bom e velho evangelho. É como nós cantamos, sim, teu amor quebranta meu coração. Se não tiver isso, se isso não quebrantar o coração de você, meu irmão, pode morrer com a tua teologia ou sem tua teologia, achando que tu conhece sobre a vida. O amor de Deus, ele quebranta o nosso coração. E eu não vou ficar fazendo aqui um monte de show para quebrantar teu coração. Joga a luz, faz um evento, toca no teu emocional, fala da tua dor, fala do teu desemprego, para te poder ficar emocionado, esse culto ser vivo. Se o amor de Deus não botar esse culto vivo, não botar vocês para cantar, não botar vocês para chorar, para ler Bíblia, para orar, para entender que precisa estar aqui, eu não vou fazer mais nada, meus irmãos. Eu não sou maluco de fazer. Senão a Frondes não estava nem aberta. Porque eu era o cara que fazia isso. Era tudo para impressionar as pessoas. A música, o culto, a performance. Tudo para bater na emoção. E a pessoa sai com aquela sensação, nossa, que emoção. Eu não vou fazer isso. Você é adulto. O Espírito de Deus habita em você. E ele te conduz para o Evangelho. Por mais que você resista. Abre comigo em Gálatas 3:8. Meu objetivo é igual aquela mãe passarinho que mastiga a comida e coloca na boca do filho. Então estou repetindo aqui tudo que a gente tem tentado fazer para você começar a se olhar. Opa, não sabia disso. Opa, eu não acreditava assim. A gente precisa entender isso. Então, estou tentando conectar tudo que nós fazemos aqui no curso de membresia, nas pregações. Então, o meu objetivo, quando eu falei de dons, não é entrar numa polêmica para dizer se eu acredito que o dom X vale ou não. Eu estou preocupado é com Deus se revelando na história. É com Deus se revelando internamente. E a mesma linha eu vou seguir no batismo. Vocês acharam? Gálatas 3:8. Todo mundo diga amém? Então falta só eu. Espera aí, rapidinho. Versículo 8 diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Olha a conclusão de Paulo. Olha a conclusão de Paulo. Foi pregado a Abraão as boas novas. E tem gente que acredita que Deus funciona de um jeito no Antigo Testamento, que é o Deus mau, e o Deus bom está no Novo, que não tinha evangelho, que não tinha Espírito Santo, e que para ser salvo, eu precisava ser salvo pelas minhas próprias obras. Abraão tinha uma consciência de evangelho, que é o que eu vou ensinar no próximo domingo para vocês. Toda vez que Deus salva, ele também revela quem é. A história da salvação e a história da revelação de Deus acontecem isso, tanto internamente como externamente. Por isso, a Bíblia é mais do que um livro religioso, é o registro do Deus que fala e age ao mesmo tempo. Vou repetir, a Bíblia não é apenas um livro religioso, é o registro de Deus que fala, do Deus que fala e age ao mesmo tempo. O Guerra dos Vus diz o seguinte: revelação e redenção são concomitantes. Deus fala enquanto salva e salva enquanto fala. Isso para mim é muito bonito. Enquanto a história está sendo contada, tem personagens sendo salvos. Enquanto tem personagens sendo salvos, a história está sendo contada. E o teu olhar no Antigo Testamento tem que ser isso. É Abraão, pecador, mentiroso, Deus salva ele, mostra quem ele é, e é uma maravilha.
Recapitulando. Verdade número 1. Deus é quem decide se revelar. Não é mérito teu. Verdade número 2. A revelação é por etapas. Então a gente tem que juntar as peças do quebra-cabeça, correto? Alguém já montou um quebra-cabeça aí? Tem aqueles quebra-cabeça bem grande que é difícil de montar? É como se fosse juntar um quebra-cabeça. É isso que é a revelação bíblica. Número 3. Deus se revela de duas formas. Internamente e externamente. Uma é na ordem da salvação, como ele efetua a minha transformação, e outra é na história. Número 4, a revelação e a redenção caminham juntas. Enquanto Deus fala, ele salva. Verdade número 5. E aqui a gente começa a entrar em algo que poucas pessoas observam. Isso aqui que eu vou ler agora, tem umas igrejas que fazem, né? Tem umas igrejas que usam isso. O cara tava com marca da aliança em cima do altar, aí você colocava o envelope e a foto da tua família lá dentro. Aí vão usar isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora de forma errada. Eu já coloquei muito. Eu não estou falando que Deus não vai escutar a oração de quem está orando lá. Muitas pessoas ali que têm um coração voltado para Deus, mas não sabem. Eu tenho dó dos líderes que usam isso como ferramenta de barganha. Mas eu coloquei, meu pai já entrou em várias arcas da aliança, nessa foto dele. Como a gente colocou várias vezes. A gente já colocou lá. Várias vezes a foto dele. E não é porque eu coloquei a foto dele lá que Deus alcançou ele. Na verdade, o que Deus fez nas minhas orações foi me preparar para esperar o tempo até que Deus chamasse ele. Eu achando que eu estava orando por ele, eu estava orando era por mim. Porque Deus já tinha um plano na vida dele. Eu precisava só ter a paciência, as atitudes corretas para esperar isso acontecer. Quinta verdade. Repete comigo. Deus se relaciona com o homem por meio de alianças. Isso aqui é uma coisa curiosa. Quem já leu o Antigo Testamento que diga amém? Você já viu essas expressões? Deus fez uma aliança, por exemplo, tem aquela aliança de Noé, que a marca é um arco-íris, né? O símbolo aí. Todo mundo que vê o arco-íris, olha o símbolo de Noé. A criança gosta muito de brincar com isso. Você tem lá ele fazendo aliança com Abraão, né? Tem aliança que ele faz com Moisés, ele faz uma aliança com Davi, tem a aliança com Jeremias, tem a nova aliança que a gente encontra muito no Novo Testamento, né? Fora outras alianças que pessoas faziam na época da Bíblia com outras pessoas. O que eu quero que vocês entendam, como é que um aliancista lê a Bíblia? Cada aliança é um ponto de conexão. Preste bem atenção. Então, em cada aliança é um marco, bum, que Deus está atualizando a revelação. Por exemplo, a aliança de Noé, bum, houve uma atualização da revelação de Deus. Abraão, bum, uma nova atualização da revelação de Deus. Em cada aliança dessa, Deus age e mostra quem ele é. Deus fala e salva. Vocês estão entendendo? De novo, meus irmãos, não vão ficar lendo o Antigo Testamento, aquela famosa pregação, derrubando o gigante da sua vida. A história de Davi contra o gigante Golias. Aí você vai, olha, cada pedra que ele pegou é uma dificuldade. E o gigante ali, de repente tem várias aplicações. Aí bota aquele filme Derrubando os Gigantes, acho Desafiando os Gigantes, tem um filme, né? Aí assiste aquele filme, não é isso. O que a história de Davi mostra é alguém pecador, que é temente a Deus porque Deus o capacitou. Mostra alguém que louvou a Deus, serviu a Deus, mas também teve muitas falhas. Mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ajudando esse ser pecador. Quando Davi derruba o gigante, não é por ele, meu irmão, isso aquilo é a graça de Deus. Porque Deus tinha um plano na vida daquele rapaz. É Deus revelando e Deus transformando. É Deus transformando aquele menino. Desde o Éden até a cruz, Deus sempre se revelou por meio de alianças.
Só que às vezes, você olha tanto para o personagem bíblico, que você não lê que tem uma aliança lá. Ou quando você usa uma aliança, é o cara no culto de prosperidade, faça uma aliança com Deus hoje. Sacrifique o seu melhor no altar. Dê o máximo que você faça um compromisso. Faça uma aliança que nunca mais você vai deixar de ser dizimista. Nunca mais você vai deixar... Aí você faz uma aliança com Deus. Prometendo algo que você não vai cumprir. E tem gente que não promete assim, Senhor, enquanto eu estiver vivo. Teve um irmão nosso, que ele não faz mais parte aqui hoje, que ele prometeu que só ia casar se ele se tornasse líder. Ele prometeu isso em aliança com Deus. Aí ele veio para a Frondas, já demorar 6 meses de membresia. Até ele se tornar líder, ele ia sofrer um pouco. Então, às vezes a gente olha para o texto querendo fazer uma comparação alegórica que não é esse o propósito redentivo do Senhor. Já teve gente que falou assim, ó, eu vou sacrificar, eu prometo, Senhor, que se tu me der um emprego, eu vou dar todo o meu salário para o Senhor. Eu faço uma aliança contigo. Deus não precisa disso, meu irmão. Tu acha que Deus vai te dar um emprego porque tu prometeu salário para ele? Sabe, são umas coisas assim que... Da onde vem isso tudo? Da aliança. Põe a arca da aliança, coloca o envelope. E vou ser sincero para vocês. Eu tenho uma tristeza por ver as pessoas nesse ambiente. Mas não dá para a gente passar pano para quem faz isso, não. Para pregador que ensina isso. Se você ainda gosta de pregador que faz isso, pelo amor de Deus. Você não sabe o mal que estão fazendo para as pessoas. Meus irmãos, vocês não sabem o mal que você faz para uma pessoa quando você mantém ela com uma compreensão errada de evangelho. O mal que você está cometendo para a espiritualidade daquela pessoa. O Will Palmer Robertson, no livro Cristo dos Pactos, ele fala o seguinte: a aliança é o modo pelo qual Deus estabelece e mantém seu relacionamento com o homem. O que eu vejo nas alianças? Eu vejo Deus se relacionando com pessoas. E isso, gente, não é normal. Você pode normalizar isso, mas eu não vou normalizar. Né? Pega na barba do papai, quando diz a música, né? É como se... é comum para mim, eu sou tão íntimo de Deus, que é comum para mim, ele é meu papai. Não, isso não é normal, gente. Deus falar com seres humanos nunca vai ser normal. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Começou a se infantilizar, né? Deus é tão próximo agora, que eu chamo ele de é igual que eu falava para vocês que as pessoas chamavam de pãozinho de mel, né? Lá no Rio de Janeiro. Jesus é meu pãozinho de mel. Ele usava essas expressões, né? Jesus. E aí, surge alguns cantores falando isso. Entra no meu quarto, Jesus. Senta aqui, né? Deus soberano no trono de glória, senta na cadeira. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Não é normal eu falar para vocês assim, Deus se relaciona com seres humanos. Isso é extraordinário. É extraordinário eu estar aqui cultuando, cantando a esse Deus soberano, sendo um pecador imundo que foi resgatado e lavado por Cristo Jesus. Não é normal esse Deus fazer o filho dele pisar na terra para me salvar. Não é normal. Aí tu olha para mim e fala, estou desanimado. Aí você olha para mim e fala, me sinto só. Aí não tem como resolver esse teu problema. Porque se o ser soberano de Deus se relaciona em toda a Bíblia através de alianças, e detalhe, meus irmãos, Deus é tão distante, Deus é tão soberano, que não adianta você tentar alcançar Ele, Ele tem que se fazer presente, e Ele fez isso. Meu irmão, então você pode se interessar por qualquer coisa da teologia, meu irmão, mas isso aqui tem meu coração. Isso é a coisa mais poderosa que existe. Deus, Ele se revela através de alianças. Você pode abrir comigo em Gênesis 6, 18.
Gênesis 6:18. Quem achou, diga amém. Diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Meu Deus do céu, vocês não têm noção do que é isso, irmão. Vocês não têm noção. Não dá para normalizar isso aqui. Eu vou só dar um adendo aqui. De novo tem as crianças. De novo. É para ele e para a família dele. Marca isso aí, por favor, tá? Para ele e para a família dele. Porque a gente vive um evangelicalismo de individualidade. De individualidade. Então, se não me satisfazer internamente, Deus falar para o ser humano, eu vou fazer uma aliança contigo. Vai entrar nessa arca tu e tua família. Já pensou isso, meu irmão? Vocês têm noção o que aconteceu na vida de vocês, meus irmãos, vocês estarem aqui? Vocês têm noção disso? Por isso que o Paul Robertson fala, aliança é o modo pelo qual Deus estabelece e mantém seu relacionamento com o homem. Entender as alianças é entender o plano de Deus. Por isso que você não pode faltar domingo que vem, se Deus permite você estar vivo. Eu vou falar sobre a aliança de Abraão. Toda a Bíblia é moldada dentro dessa estrutura. E você vai perceber aqui que o batismo é um sinal de uma dessas alianças. Por isso, quem vai se batizar precisa entender tudo isso que eu estou falando. Recapitulando, 5 verdades. Primeira, Deus é quem decide se revelar, tira o mérito de você. A revelação é por etapas, então cuidado para não tirar conclusões em Adão, sendo que ele deixou mais claro em Abraão, cuidado. Repetindo, primeira verdade, Deus é quem decide se revelar. 2, a revelação é por etapas. Número 3, Deus se revela internamente e externamente. Internamente, quando ele me salva, e externamente, na história. Quarta verdade, a revelação e a redenção caminham juntas. Enquanto Deus fala, na Bíblia ele está salvando pessoas. Então, no Antigo Testamento tem salvação, tem graça. Quinta verdade, Deus se relaciona com o homem por meio de alianças. E isso não é normal. Porque ninguém consegue propor isso a Deus por conta própria. Mas o Deus soberano fez isso. Sexta verdade. Antes da criação, Deus já havia feito uma aliança em prol de nossas vidas, ou um pacto em prol de nossas vidas, a respeito da redenção. É o que o professor Jefferson ensina a vocês, que é a aliança de redenção, ou pacto de redenção. Antes de haver o mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram redimir um povo para a sua glória. O que eu quero dizer com isso? Que Deus concorda com a salvação. Há uma concordância trinitária nisso. Porque nós percebemos que Deus aparece como o arquiteto do plano, o criador de tudo, o que fala. Cristo é o que pisa a história para poder fazer esse plano dar certo. E o Espírito é o que mantém essa história dentro da gente, nos transformando. Então, a Trindade, ela está em pleno acordo com a aliança de Deus com os homens. Tem um teólogo que eu gosto de ler, ali do século XVII, o nome dele é Turretini. Ele tem uma sistemática muito famosa. Ele vai dizer lá: o pacto da redenção é o acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito em favor dos eleitos. Vamos ler em Efésios 1, 4.
Quem achou, diga amém. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou a vontade da sua, ou a bondade da sua vontade. Olha que coisa interessante. Isso aqui é mistério, tá? Não tem como a gente ficar pensando nisso. Mas Deus sempre soube o que faria. E quando eu olho para mim, morto de um pecador, se eu sou podre, você mais ainda, na eternidade, eu imaginar que desde a fundação do mundo, Deus já tinha total controle e já sabia o que iria fazer a meu respeito. Meus irmãos, é por isso que quando eu me percebo com medo, quando eu me percebo achando que eu estou sozinho ou achando que tudo vai desmoronar, eu preciso brigar comigo mesmo. Porque Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Quando a gente desconfia desse Deus, de que ele não está no controle, a gente se desespera, a gente perde de vista a grandiosidade desse Deus. A salvação não é um improviso. Ela foi planejada desde a eternidade. O Deus que nos salva sempre teve um plano perfeito desde o início. E não me pergunte como é que fecha essa equação. Na nossa confissão de fé, tem um artigo lá, um dos primeiros artigos, se não vai me falhar a memória, é o artigo 8, se não me falha a memória, que diz que Deus permite ser revelado para a gente quem Ele é. Mas aquilo que não é permitido, não cabe a gente mexer. Eu sei o que a Bíblia está dizendo aqui. Agora, como Ele faz isso segundo a lógica humana, tem gente que tenta ainda mexer. A gente chama isso de teologia especulativa. Eu não gosto de mexer nisso. Deus é poderoso demais. E para que Ele seja um Deus acima da gente, Ele precisa fazer coisas que a gente não vai entender. Ele precisa fazer coisas que fogem à nossa compreensão, porque senão ele é nosso brother aqui. Que a gente tem acesso a tudo que faz, a tudo que ele é, que algumas pessoas pensam isso. Deus se relaciona com o homem, sim. Mas a oração do Pai Nosso, ela começa assim: Pai Nosso, intimidade, que está onde? No céu. Calma. Calma, pãozinho de mel, calma. Calma. Não é como você acha. Sexta, antes da criação, Deus já havia feito um pacto de redenção. Vamos finalizar aqui. Sétimo. O primeiro homem foi colocado em um pacto de obras. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque eu vou deixar para que a gente possa falar sobre o pacto de obras, o pacto de graça. Alguns já têm bastante compreensão sobre isso, e meu objetivo aqui é trazer uma perspectiva para acrescentar a aula do professor Everson. Nós vamos entrar no pacto de obra, nós vamos entrar no pacto de graça, ou aliança da graça, e como ela tem uma revelação bem específica em Abraão. Amém? Amém. Quando você se batizar, esse batismo tem que ser uma coisa, sabe, a gratidão só tem que estar lá em cima. Não porque Deus vai transformar a tua vida, tu vai ter um emprego melhor, não é isso. Porque Deus, ele mexeu na história. Ele se relacionou sendo soberano, sendo santo. Ele governa tudo. E não foi agora, não foi de improviso, foi desde a fundação do mundo. Meus irmãos, saiam daqui gratos a Deus. Por isso que a gente separou essas canções novas para a gente cantar. A gente precisa cantar coisas mais bíblicas. Então, escuta na sua casa esses louvores, a gente vai colocar lá. Esses louvores, meu irmão, não é para te ficar escutando no carro como aquelas bandas que tu gosta. Ele é didático, ele é como se fosse uma lição. Escuta para aprender, para cantar com os irmãos. É para isso. Amém? Porque eu estou falando para vocês, porque às vezes a gente pensa música na igreja assim, eu quero cantar a música que eu gosto. Não. Escuta a banda que tu quiser lá, como tu gosta. Mas separa um tempo, assim como tu estuda a Bíblia,
para escutar as músicas que a gente toca aqui, para que você venha no culto e participe de forma racional aqui, entendendo tudo que nós cantamos aqui hoje. Tudo que nós cantamos aqui hoje tem a ver com o que eu falei aqui. Amém? Eu quero que você fique de pé. Eu vou finalizar repetindo tudo de novo. Amém? Verdade número 1, Deus é quem decide se revelar. Verdade número 2, ele se revela por etapas na história. Deixa eu achar a verdade número 3. Verdade número 3, Deus se revela internamente transformando e externamente na história. Verdade número 4, a revelação e a redenção caminham juntos. Enquanto Deus fala e te ensina, Ele te transforma. Verdade número 5, Deus se relaciona com o homem por meio de aliança. Que honra. Verdade número 6, antes da fundação do mundo, Deus já tinha feito o planejamento de tudo que Ele está efetuando na história, nessas alianças. Amém? Vamos continuar no próximo culto. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado. E ao mesmo tempo eu te peço perdão, porque o nosso pecado, ele nos leva a um terreno muito perigoso, a um terreno egoísta, a um terreno de méritos. Que a gloriosa história da redenção, seja ela interna, seja a redenção na história, seja o que existe de mais importante na vida da nossa igreja. Deus, não me importa quantas vezes eu vou repetir essa história, não importa quantas vezes eu vou pregar isso. Essa é a história das nossas vidas. E obrigado pela honra de poder, Senhor, nos dar acesso a isso. Nós poderíamos estar falando sobre qualquer assunto, mas a tua misericórdia nos permite poder ensinar sobre isso. Eu sei, Senhor, que é uma briga carnal, porque a carne milita contra o teu espírito e a doutrina, ela dá coceira nos ouvidos. É o que Paulo falou. Então pode ter no nosso meio gente que não se interessa, gente que não acha importante. Eu oro por essas pessoas. Porque a nossa vida não se resume só às nossas particularidades individuais e pessoais. Ela transcende isso. Desperta homens e mulheres aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor, por algum problema que, conforme avisou. Desperta, Senhor, para que a gente possa valorizar a grandeza do que o Senhor fez. E que isso seja um motivo de nos emocionar, de ter um coração quebrantado, como nós cantamos. Sim, teu amor quebranta o nosso coração. Sim, teu amor faz ele novo. E é isso que nos faz adorar. E é isso que nos faz louvar. É o que tu fizeste por nós, Senhor. Que todo desânimo seja destruído agora diante da pregação do teu evangelho. Que toda inconstância seja destruída agora. Que todo pensamento de se sentir sozinho, que todo pensamento de querer coisas para satisfazer sua vida, nós encontramos em ti, Senhor. Tu és a nossa satisfação. A esposa que está sem o marido, que ela encontra satisfação em ti, o jovem, a jovem solteiro, que possa encontrar em ti. O marido, a esposa, o filho, a filha, que possam encontrar em ti a satisfação, Senhor. É isso que nos mantém vivo. É o que eu te peço. Aqueles que estão igual eu, Senhor, sem interesse, diante da pregação de Paulo, eu oro por essas pessoas também. Desperta, Senhor, aqueles que dormem. Desperta, Senhor, aqueles que não se interessam. Faz, Senhor, como nós sempre falamos aqui, essa dinamite explodir no coração, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado, o culto está encerrado. Não saia sem dar um abraço no seu irmão.